Doenças comuns no inverno, a rinite e a sinusite tendem a se agravar quando o clima está frio e seco. A concentração de pessoas em locais fechados e menos arejados facilita a propagação de vírus e bactérias que causam doenças respiratórias. Bom, para conhecer um pouco mais as causas e prevenção dessas doenças, eu recebo hoje a doutora Leila dos Reis Ortiz Tamiso, que é otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Tudo bem, eu que agradeço o convite. Doutora, para começar, qual que é a diferença entre rinite e sinusite? Essa é uma dúvida muito frequente. Na verdade, a rinite não infecciosa é um processo alérgico, normalmente. Então, não tem sintoma sistêmico. O paciente sente normalmente uma coceira no nariz, coceira nos olhos, na garganta, uma secreção clara, transparente ou às vezes até branca, mas não com coloração. Não tem febre e nos casos de infecção da sinusite, normalmente tem febre, indisposição, dor no corpo, secreção escura, normalmente amarela ou verde, e são sintomas mais sistêmicos. A rinite é um sintoma mais localizado. No caso da sinusite? A sinusite já é um sintoma mais sistêmico. Tá. Então, as dores no corpo, a indisposição, até febre. O quadro de rinite, não. É um processo mais localizado, então, nessa região. Certo. Então, será nos olhos, a coceira na garganta, nariz congestionado com secreção clara, mas não tem febre. E agora, pode atingir pessoas de qualquer idade? Sim, qualquer idade. Todo mundo está suscetível a ter tanto sinusite quanto rinite. Bom, há pessoas que têm crises, né, de rinite, sinusite. O que pode desencadear uma crise, doutor? Dependendo do tipo de rinite, né? Então, normalmente a rinite alérgica, que precisa ter algum alérgeno no ambiente. Então, ar-condicionado, poluição, tempo muito seco, os extremos da temperatura também são muito prejudiciais. O tempo muito quente ou muito frio. E assim como a umidade, os extremos também são ruins, tanto o seco como muito úmido também são prejudiciais. Então, tudo isso pode propiciar a rinite e, com isso, levar ou não a sinusite, que daí já é um processo infeccioso. Então, a sinusite, ela depende de algum processo inflamatório local para ter uma base para a infecção, para daí ela desenvolver em contato com alguma bactéria ou algum vírus. Quer dizer, também essas oscilações que a gente tem de temperatura, às vezes durante um dia, né, também são prejudiciais. Sim, o outono é muito pior do que o inverno, porque a amplitude térmica é muito grande. Sim. Então você sai com casaco de manhã, na metade do dia você está de regata e à noite você está com casaco de novo. Isso quando não chove, né? Que é raro, mas pode acontecer nessa época do ano. Então essa oscilação da temperatura é muito prejudicial. O inverno é ruim? Sim, porque a temperatura é baixa. Então o nariz ele já não trabalha numa condição boa, mas pelo menos ele é mais estável. Então essa estabilidade, o organismo ele se adapta melhor. E essas condições que a gente disse de ambientes mais fechados, pouco arejados, por que elas são prejudiciais também? A questão do ar-condicionado também pode ser prejudicial? Também. Na verdade, você não tem circulação de ar, né? Então, se você está, por exemplo, no consultório, deixar uma janelinha, uma porta meio aberta, tá num ônibus, abrir uma janela, no metrô, tentar abrir um pouquinho um vitrô, né? Porque senão não tem a circulação de ar. Se não tem a circulação de ar, uma pessoa espirrou do seu lado e está doente, você inalando, você acaba podendo desenvolver essa doença se você tiver com a imunidade um pouco mais baixa. Então, esse confinamento que a gente tem nessa época do ano, associado ao ar-condicionado, é muito pior, né? Porque você não tem a circulação do ar. Agora, doutor, o que é mais comum? A rinite, no caso, alérgica ou infecciosa? E no caso da alérgica, é uma doença adquirida? A pessoa já nasce com ela? Na verdade, a rinite alérgica, você precisa ter alguma coisa do ambiente externo para desencadear a alergia. Então, você vai na casa da sua tia, que tem um gato, e esse gato solta muito pelo. Você respirou esse pelinho, isso vai desencadear um processo alérgico. Isso é uma rinite alérgica, normalmente ela é hereditária, tá? Mas pode ser adquirida. Você morava no interior e de repente mudou para São Paulo, muito poluído, teve uma adaptação do nariz e com isso desenvolveu uma alergia. A poluição também pode ser uma causadora dessa? Com certeza. O que é, doutora, a rinocinusite?
é uma infecção do nariz e seios da face. Rino é nariz, sinos são seios da face. Então, uma infecção, um processo inflamatório infeccioso desse trato respiratório inicial, que é nariz e seios da face. Agora, como que é o tratamento para essas doenças que a gente falou aqui? São parecidos? Explica um pouquinho para a gente quais são os tratamentos. Depende, porque são doenças diferentes, né? Então, para uma rinite alérgica, tem os tratamentos para tirar da crise e tratamentos para prevenção da crise. Tá. Já no caso da sinusite, é um processo infeccioso. Então, se tem infecção, normalmente necessita de antibiótico. Mas daí nós dividimos novamente a sinusite em aguda e crônica. A aguda, normalmente, você trata com antibiótico, um anti-inflamatório, spray local no nariz. Sim. Já a sinusite crônica, normalmente é cirúrgica. Agora, já que a doutora falou em prevenção, há algumas dicas que a gente pode dar para as pessoas se prevenirem para não terem essas crises? Sim, a primeira coisa que precisa fazer é realmente limpar o nariz todo dia. Não é com a água do banho, não é com a água da torneira, é com soro fisiológico. Então, o soro fisiológico, das diversas formas que nós temos no mercado, não importa, mas contanto que você crie o hábito de limpar o nariz todos os dias. De preferência, na hora que você acorda, na metade do dia antes de dormir. Se não for possível, pelo menos de manhã, na hora que acorda e antes de dormir. Para limpeza. Então, está respirando um ar que não está muito, a condição não está muito boa, está muito ressecada, ou muita poluição, muita sujeira, o soro ele faz uma função mecânica de limpeza e ele hidrata. Com isso, você deixa a mucosa do nariz mais limpa. E com isso você diminui a chance de ter algum processo inflamatório, uma rinite, uma gripe, resfriado ou uma sinusite. Esse é o primordial. Mas daí, obviamente, ambientes confinados, tomar bastante líquido nessa época do ano, né, pelo ressecamento do ar mesmo, evitar fazer atividade física nos dois extremos do dia, então, na verdade, fazer nos dois extremos do dia, evitar a metade do dia. Sim. E não comer comida muito gordurosa, comida muito artificial, na verdade, né? Esses fast foods da vida. Tudo isso ajuda como forma de prevenção. Tá certo. Queria então agradecer a participação da doutora Leila dos Reis Ortiz Tamiso, que é otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.